Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Então, hoje iremos entrar no capítulo 6, iremos falar sobre o assunto de probabilidades, ok? Todas as vezes quando falamos em probabilidades, estamos falando também de possibilidade de construir um espaço amostral. Vou explicar para vocês com detalhes, tá? E eu espero que todos tenham uma boa compreensão. Nós temos aqui algumas possibilidades. Exemplo: o time de basquete da escola está escolhendo a camisa e a bermuda de seu novo uniforme. E para isso, eles têm as seguintes opções. Então, eles têm algumas opções. 2 opções de camisas, tá? Eles ainda estão escolhendo, tá bom? Eles têm 2 opções de camisas. E também tem 4 opções de bermuda. A pergunta é: quantos uniformes diferentes podem ser compostos com essas opções? Aqui ele já me dá uma resposta, né? 8 uniformes. Mas somente ter a resposta não significa que você entendeu. Então eu ainda vou explicar. Cada uniforme é composto de uma opção de camisa e uma opção de bermuda. Então vamos lá. Eu vou explicar aqui para vocês algumas estratégias que eu achei bem interessante e acredito que vocês vão compreender bem legal. Como nós temos 2 camisas, então eu tenho aqui a primeira opção de camisas para cada opção de bermudas. Então, se você observar, foi feito aqui um diagrama, tá? É chamado de diagrama de árvore, tá bom? Ou diagrama de possibilidades. Tá bom? Vocês vão fazer um exercício desse. Então, a primeira blusa que nós escolhemos foi a blusa azul. A blusa azul com a bermuda cinza, com a bermuda verde, com a bermuda amarela e com a bermuda vermelha. Então, aqui eu tenho uma opção, 2, 3, 4. 4 opções. E com a blusa branca também eu terei 4 opções. 1, 2, 3, 4. Por isso que a resposta é 8 uniformes, porque eu tenho 4 opções, mais 4 opções é igual a 8, tá? Essa é a primeira estratégia, tá certo? De como descobrir a quantidade de opções, tá? Então, a gente vai para a segunda estratégia. A segunda estratégia, representar a possibilidade em um quadro, também muito tranquilo. Ele colocou aqui, na primeira coluna, as opções de camisetas e as opções de bermudas nessa linha aqui, tá? A gente chama de linha. Muito bem. Então, aqui eu tenho a opção da bermuda cinza com a opção da blusa azul, primeiro conjunto. Opção da bermuda verde com a blusa azul, segundo conjunto. E assim sucessivamente. Aí depois vai na terceira linha a opção da blusa branca com a bermuda cinza. Ok? Primeira opção. E assim você vai fazendo com todos. Muito bem. E se formos fazer a contagem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções, tá? Então, quer dizer que por eu ter 2 opções de camisetas e 4 opções de bermuda, eu tenho no total 8 uniformes, tá? Eu posso montar com essas opções que me foram passadas 8 uniformes. Vamos para a próxima página que ele vai nos ensinar algo bem legal. Analisando essas estratégias, percebemos que o total de possibilidades eu tenho 2 opções de camiseta e 4 opções de bermudas. Então, quer dizer que eu tenho 2 vezes 4, que é igual a 8 possibilidades. Portanto, existem 8 possibilidades diferentes para compor o uniforme. Se em vez de 2 opções de camisetas, fossem 3 opções, quantos uniformes diferentes poderiam ser compostos? Então, são 3 opções de camiseta vezes 4 opções de bermuda, que é igual a 12. Viu, pessoal? Aqui é a resposta, igual a 12. Então, é interessante que você entenda que você pode fazer essa multiplicação aqui. Na situação anterior, além das representações por meio do diagrama de árvore e do quadro, também calculamos o total de possibilidades fazendo uma multiplicação entre a quantidade de opções de camiseta.
e a quantidade de opções de bermuda. Isso aqui é importante, ó. Essa multiplicação é chamada de princípio multiplicativo da contagem. Então é o seguinte, o que nós fizemos aqui, ó, isso aqui que nós fizemos, se chama princípio multiplicativo da contagem, tá? Então, por quê? Você tá vendo que a gente está fazendo uma multiplicação, né? E para saber a quantidade de conjuntos ou opções que queremos. Então, isso você não pode esquecer. Muito bem. Agora, vamos falar sobre o princípio multiplicativo da contagem, tá? Deixa eu colocar aqui no pincel. E nós temos aqui um probleminha, ó. Ele quer saber quantas possibilidades eu tenho para montar uma senha que possua 2 letras do nosso alfabeto e 3 algarismos de numeração, tá bom? Então, aqui tem que, daqui para cá, 2 letras e daqui para cá, 3 algarismos. Quantas letras nós temos no nosso alfabeto? 26, certo? E os números, quantos são? De 0 até 9, nós temos 10 algarismos, tá bom? São 10 algarismos. Então, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Para exemplificar, vamos analisar a situação em que uma pessoa deseja cadastrar uma nova senha em uma das suas redes sociais. Para isso, ele vai utilizar 2 letras, aqui ó, já tem um exemplo, 2 letras maiúsculas do nosso alfabeto e 3 algarismos, tá? Então, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Para isso, nessa ordem, ele quer nessa ordem, primeiro 2 letras e depois 3 algarismos. Desse modo, algumas senhas possíveis são. Então, ele colocou aqui algumas possíveis senhas, tá bom? Que são várias, você vai ver daqui a pouco. Na primeira opção, nós temos 26 possibilidades, que são 26 letras. Na segunda opção, eu também tenho 26 possibilidades, tá bom? Por que, professora? Quando eu digo que eu tenho 26 possibilidades na primeira e 26 na segunda, significa que na primeira possibilidade, se cair a letra A, como aconteceu aqui, na segunda também pode cair a letra A. Por quê? Ele não me falou que a senha precisava ser com letras distintas ou algarismos distintos, que são distintos, diferentes. Se ele tivesse me dito distintos, aí nesse caso aqui, ó, já não seria 26 possibilidades, e sim 25, porque a letra que ficou aqui já não pode ser repetida aqui. Mas como ele não explicou esse detalhe, ele não pediu para que sejam distintos, não tem problema. Então, eu tenho 26 possibilidades aqui e também continuo tendo 26 possibilidades na segunda opção, tá? Se aqui for letra A, um exemplo, se eu usar a letra A aqui, ó, aqui também pode ser a letra A, tá? Não tem problema, aqui também pode ser a letra A, tá? Vamos para os algarismos. Eu também tenho 10 opções aqui. Eu também tenho 10 opções nesse lugar. E tenho também 10 opções aqui. Tá bom, pessoal? Ele falou que queria que os algarismos fossem distintos? Não. Então, eu tenho 10 opções em cada um. E, com isso, você tá vendo aqui, ó, a explicação? Pois é, ele fez essa explicação aqui. Vamos fazer toda a multiplicação. 26 vezes 26, 26... 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10 e vezes 10, no qual chegaremos a esse resultado, ó, 676 mil. Ou seja, é possível formar essa quantidade de senhas utilizando 2 letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? Recomenda-se a atualização regular das senhas das redes sociais para dificultar o acesso de pessoas não autorizadas, tá? Letras maiúsculas e minúsculas, e usar
esses caracteres, tá bom? Que é bem interessante. Então, isso aqui é só uma dica para vocês. E agora eu vou deixar exercícios, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.